Eu ainda lembro daquele dia como se fosse ontem. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio pesado, cheio de julgamento. Minha irmã, Laura, estava ao lado dos meus pais com lágrimas nos olhos. Ela parecia frágil, perfeita demais para ser verdade. Ela fez isso comigo, Laura disse chorando. Eu tentei perdoar, mas não consigo mais esconder. Eu não entendia do que ela estava falando. Isso não é verdade, eu gritei. Você está mentindo. Mas meus pais nem me olharam. Meu pai respirou fundo, como se já tivesse decidido meu destino. Minha mãe evitava meus olhos, como se eu já fosse uma estranha. Chega, meu pai disse frio. Você ultrapassou todos os limites. Meu coração bateu forte. Pai, por favor, você precisa me ouvir. Mas ele levantou a mão. Arrume suas coisas. Você não mora mais aqui. O mundo parou. Eu olhei para minha irmã, e ela estava sorrindo por dentro. Eu vi isso claramente, mesmo que ninguém mais quisesse ver. Por favor, isso não é justo, eu disse, com a voz quebrada. Eu não fiz nada. Mas ninguém respondeu. O silêncio deles doeu mais do que qualquer palavra. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Minha mãe finalmente falou, sem me encarar. Talvez um dia você entenda o que fez. Essas palavras me atravessaram como uma faca. Eu subi as escadas tremendo, ouvindo minha própria respiração, enquanto o passado da minha vida ainda parecia intacto atrás de mim. Quando desci com minha mala pequena, ninguém me impediu. Nem mesmo quando parei na porta pela última vez. Eu esperei. Só um segundo. Um sinal. Qualquer coisa. Mas não veio. E então eu saí de casa naquela noite, sem olhar para trás, mesmo que cada parte de mim estivesse implorando para ficar do lado de fora, a chuva começava a cair leve, mas eu quase não sentia. Eu caminhava sem direção, segurando a mala como se ela fosse a única coisa real que me restava. Cada passo parecia apagar um pedaço da minha vida antiga. Eu ainda ouvia a voz do meu pai na minha cabeça e o sorriso escondido da minha irmã. Eu prometi a mim mesma que um dia eles entenderiam a verdade, mesmo que fosse tarde demais. Naquela noite, eu não tinha para onde ir, mas tinha uma coisa que eles não podiam tirar de mim, a vontade de recomeçar. Mesmo com o coração em pedaços, eu seguia em frente, sem olhar para trás, porque voltar já não era mais uma opção. A noite parecia interminável enquanto eu desaparecia na cidade vazia, sem saber o que viria depois. Eu continuei. Os primeiros dias depois de sair de casa foram os mais difíceis da minha vida. Eu não tinha para onde ir, nem ninguém para ligar. A cidade parecia maior e mais fria do que nunca, como se cada rua me lembrasse que eu estava sozinha. Eu fiquei alguns dias em um pequeno abrigo para pessoas sem casa. Não era seguro, mas era tudo o que eu podia pagar com o pouco dinheiro que tinha. Eu dormia pouco, sempre acordando assustada, lembrando das últimas palavras da minha mãe e do olhar vazio do meu pai. As noites eram as piores. Eu ficava olhando para o teto, tentando entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. Minha irmã tinha destruído minha vida com algumas palavras, e meus pais simplesmente acreditaram nela sem me dar chance de defesa. Depois de uma semana, consegui um trabalho em um pequeno café. Era pesado, mal pago, mas me dava algo que eu precisava mais do que dinheiro: sobrevivência. Eu trabalhava o dia inteiro, limpando mesas, servindo clientes, ouvindo reclamações que nem eram minhas. Alguns clientes me tratavam como se eu não existisse. Outros eram cruéis sem motivo. Mas eu engolia tudo. Não porque era fraca, mas porque eu não tinha escolha. Com o tempo, comecei a estudar à noite. Pegava livros emprestados, assistia vídeos antigos em um celular barato e escrevia tudo o que aprendia em cadernos usados. Eu não sabia exatamente o que estava construindo, mas sabia que não podia continuar naquele lugar para sempre. Houve noites em que eu pensei em desistir, em voltar e implorar. Mas toda vez que lembrava do sorriso da minha irmã naquele dia, algo dentro de mim endurecia. Meses passaram assim. Depois 1 ano. Depois 2. Eu mudei de emprego várias vezes.
sempre tentando subir mais um degrau. Trabalhei em 2 lugares ao mesmo tempo, economizando cada moeda. Não tinha luxo, não tinha descanso, não tinha família. Mas eu tinha algo novo, determinação. Um dia, conheci uma mulher mais velha no meu trabalho. Ela percebeu que eu estudava enquanto comia rápido no intervalo. Em vez de me julgar, ela perguntou o que eu queria da vida. Eu não soube responder de imediato. Depois de um silêncio longo, eu disse: quero recomeçar. Quero ser alguém que ninguém pode apagar. Ela apenas sorriu e me disse algo que nunca esqueci. Então você já começou. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu comecei a trabalhar ainda mais duro. Estudei administração, finanças, tudo o que podia me ajudar a sair daquela vida. Cada noite sem dormir era um passo invisível em direção a algo maior. E então, depois de anos lutando sozinha, algo inesperado aconteceu. Um envelope chegou no meu endereço antigo do trabalho. Era um convite de uma empresa que eu nunca imaginei ver de perto. E o nome no topo do convite fez meu coração parar por um segundo. No começo, pensei que fosse engano. Quem me convidaria para algo assim depois de tudo o que aconteceu na minha vida? Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o envelope, tentando entender por que aquilo tinha chegado até mim. O nome da empresa estava impresso em letras elegantes, algo que parecia distante demais da realidade em que eu vivia. Eu olhei várias vezes, conferindo se era mesmo o meu nome ali escrito. Naquele momento, minha mente voltou automaticamente para o passado. Para a casa que eu perdi, para a família que me virou as costas, para a irmã que me destruiu com uma mentira. Meu peito apertou, mas desta vez não era só dor. Era também curiosidade. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era coincidência. Passei a noite inteira sem conseguir dormir. Fiquei pensando se deveria ignorar aquele convite ou se aquilo era uma chance de algo maior. Pela primeira vez em anos, eu senti que o passado estava prestes a me alcançar de novo. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu decidi ir, mesmo sem saber o que me esperava, mesmo sem saber por que fui escolhida. No dia do evento, eu cheguei ao grande salão com o coração acelerado. Tudo era luxuoso, demais para alguém que um dia dormiu sem teto. As luzes brilhavam, as pessoas conversavam alto, e eu sentia cada olhar curioso na minha direção. Quando entrei mais fundo no salão, meus olhos encontraram algo que me fez parar por um segundo. Meus pais. E ao lado deles, minha irmã, Laura. O tempo pareceu congelar. Laura foi a primeira a me ver. O sorriso dela desapareceu instantaneamente, como se tivesse visto um fantasma. Meu pai franziu a testa, confuso. Minha mãe levou a mão à boca, sem acreditar. Eu continuei andando, mesmo com tudo dentro de mim tremendo. Isso não pode ser, minha mãe sussurrou. Eu subi até o palco sem dizer uma palavra. O silêncio tomou conta do salão inteiro. O apresentador sorriu e anunciou: a fundadora da empresa, nossa convidada especial de hoje. Eu olhei para a plateia. E pela primeira vez em anos, eles me olharam sem poder me rejeitar.